comecei a comer sushi em 2000 e... Acho que foi... acho que em 2004, 2005. Eu comecei a comer sushi, assim. Acho que a primeira vez foi junto com a minha esposa, que a gente foi, acho que na empresa dela, chamou a gente pra ir, assim. Foi uma novidade e eu gostei já logo de cara, assim. E começamos juntos, a gente... Sempre foi em muitos restaurantes japoneses. Aí, inclusive, nossa, eu não me esqueço, a primeira vez que a gente viu a Malhação da banda, que a gente tinha uma entrada da Malhação. A música de abertura da novela era nossa. Então eu não via a hora de ir pro ar pra ouvir a música. E eu lembro que eu tava nessa temaqueria que foi meio que... da onde veio a vontade de ter uma temaqueria. Fica ali na Martin Luther King, caramba, não sei o nome daquela rua, é uma esquininha ali que entra pro Viliara ali, entrando pro Viliara. Tinha uma temaqueria pequenininha ali que eu ia muito. E eu adorava os temakis que o pessoal fazia lá. E eu falava, poxa, isso aqui deve ser legal. E não tinha, assim, uma temaqueria bacana, assim, em Osasco. Era bem escondidinha essa temaqueria. E eu ia quase todo dia, eu ia nessa temaqueria. E eu lembro que eu tava, no primeiro dia da Malhação, eu tava lá. Eu tava comendo temaki e começou, assim, sabe? E então foi ali que eu falei, poxa, eu acho que eu vou trabalhar no temaki. Eu vou empreender com temaki, eu acho que eu achei onde eu quero. Aí passamos o ano inteiro projetando só marketing, né? Projetando, nada de projetar de gestão, de querer aprender. Porque se você abriu em 2011, em 2010, vocês estavam naquele auge viajando direto. Tudo. Então, você não teve, vamos dizer assim, tempo para pensar em projetar uma temaqueria, né? Não, você projeta só número. É aí que tá. Você só ficava só pensando, eu fiz tudo errado. Eu não recomendo isso para ninguém. Eu fiz tudo errado. Eu só pensava na venda, eu só pensava no quanto que eu ia faturar. Só que eu não pensava, poxa, beleza, mas como é que funciona a contratação de pessoas? Não tinha experiência também lidar com pessoas. Quem que eu vou contratar? Como? Como vai ser a parte fiscal? Eu nem me preocupo muito porque a minha mulher ela é contadora, então nessa parte eu nunca me preocupei. Mas essa parte, como é que vai ser o produto? Como que tem alguma legislação para isso? Eu não pensei em nada. Você tinha a grana, porque você tinha vindo com uma época boa, né? Uma fase de vacas gordas, e aí você tinha a ideia. Exato. Aí falou assim, tô com a grana, tenho a ideia, vai ser uma temaqueria. Pronto. E aí, cara, você não contou com nenhum sócio, você foi sozinho, você fez prepara algum estudo? Estudo zero. A única coisa que eu tinha eram 2 amigos que já trabalhavam numa temaqueria, que era aqui do Continental. Tem até hoje essa loja, é muito boa. Recomendo. É o... Ai, desculpa, esqueci o nome. Aí eles... Mas tá no Super Shopping. Não, Continental. Fica do lado do Alecão. Uhum. É muito bom. Aí eles trabalhavam lá. Aí eu falei... E eu ia muito no Alecão, e eu fiquei amigo deles, assim, e eu ia também nessa tamaqueria. Aí eu falei pra eles, gente, eu tenho uma ideia de fazer uma temaqueria. A minha ideia era fazer uma temaqueria de delivery, atender o pessoal ali da faculdade, da antiga Uniban, né? Ali na rua, na Deputado Emílio Carlos. Quero atender o pessoal da faculdade e fazer delivery. A minha ideia é essa. Vamos fazer? E eles abraçaram, falaram, não, vamos fazer. Eles não entraram como sócios. Mas eles saíram de onde eles estavam trabalhando? Eles saíram de onde eles estavam para abrir esse negócio comigo. E então, assim, eu tinha, vamos dizer assim, os técnicos. E aí eu era o cara que fazia o marketing, a divulgação, mas trabalhando. Eu sempre
trabalhei ali. Sempre fui o cara de atendimento. Ali desde o começo até 2015 eu fiquei dentro da loja, atendendo o cliente, que eu queria fazer isso. Agora, então, aí comecei com eles. E... Só que daí, o que aconteceu? A gente abriu o Chiodo, era um lugar muito pequeno, extremamente pequeno, e atendia o pessoal da faculdade. A gente falou, vamos atender o pessoal da faculdade primeiro, depois a gente abre o delivery. Aí começamos a atender o pessoal da faculdade. E tava até que rolando. Só que era um lugar muito pequeno e a galera, a ideia era comer ali na rua mesmo, assim, na mão e tal. E não tava legal. Aí surgiu a oportunidade de sair, era uma garagem. Um espaço de uma garagem. E sair dessa garagem para o lado, um lugarzinho pequenininho, que é o que a gente está até hoje. Mas é um lugar pequeno também. A gente atende, nosso máximo ali é 40 pessoas. Lotado. 40 pessoas. Então, por um lugar do lado, mas era um lugar que já tinha estrutura, tinha uma cozinha, tinha 2 banheiros, tinha espaço de mesa, já era uma antiga lanchonete ali. Então, surgiu essa oportunidade. E depois de 2 meses do pequenininho, a gente foi para esse lugar que a gente está até hoje. E aí ali que começou... Beleza, você é um empreendedor e agora você tem que correr atrás, porque o cliente não vinha, aí não pagava as contas e eu só pensando em marketing, pensando em vender e inventando 1000 pratos e para tentar funcionar. Atrair. Coloquei delivery, daí todo mundo reclamando no delivery, tudo dando errado. É aquela história. Aí você precisa ir atrás. Aí você precisa conhecer. Ou eu fechava, que é o que a maioria faria, só que eu tenho esse jeito meu de ser persistente. Falei, não, vamos fazer acontecer isso aqui. Então, aí eu fui aprender. Aí eu fiz cursos, fui pro Sebrae, li livros, várias coisas. Aí eu fui entendendo o negócio. Calma aí, a gente tem uma legislação para isso, a gente tem uma forma de trabalhar com o funcionário, uma forma de trabalhar dentro da cozinha. Tudo isso eu não sabia nada. Eu fui ali na raça. E aí sim, aí as coisas foram começando a entender. Aí eu já fui colocando o meu conhecimento de marketing para dentro da loja. Falei, poxa, a gente tem que conhecer o nosso público, entender o que ele quer, o que ele tá buscando. E aí a gente foi aprendendo junto, mas assim, sofrendo, porque não tava, o dinheiro não tava aparecendo e eu lá, dia a dia também tocando, ao mesmo tempo tocando para complementar a renda, aquela história toda. E em 2014... a gente meio que deu esse market fit, que é quando você junta o que você tem com o que o seu público quer, né? Então, ali que apareceu, aí que a gente entendeu, poxa, agora aqui deu certo. Então, as coisas começaram a acontecer.